Na travessia do luto, o cérebro não só registra a ausência, mas também trabalha ativamente para preencher o vazio com memórias e significados. Sejam todos e todas bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite ao podcast Cerebrando. E aí, Ivo? E aí, Diogo? Boa tarde, boa noite, senhores. Como vão? E qual que é o preconceito com o pessoal da manhã? Não tem bom dia não? Só boa tarde, boa noite, Diogo? É verdade, tem que dar um bom dia geral, então. Que É, serve para todos os horários, na verdade. exatamente, exatamente. E aí, pessoal? Beleza? Na Bem, paz. bem-vindos ao nosso episódio número 6 do temporada 2 do podcast Cerebrando. E vamos embora hoje falar sobre um processo profundo no nosso cérebro, mais do que uma simples resposta emocional, que é o luto. Aquilo que aflige aí pessoas em qualquer lugar do mundo, independente de qualquer credo, cor, raça, localidade, enfim, crença, algo pelo que todo mundo passa, e vamos desvendar um pouquinho, né? Tem bastante gente pedindo pra gente falar sobre luto, inclusive. Então, vamos trazer aí Inclusive, vamos agradecer o pessoal que tem nos escutado, né? A gente tem aí um grupo de pessoas que tem literalmente maratonado os nossos podcasts. Eu fico muito feliz, muito grato por ter vocês aqui conosco. E por saber que, de alguma maneira, a gente está trazendo aí algumas reflexões e possibilitando que nós possamos pensar para além do óbvio, né? Porque numa sociedade tão rotulada, tão forçada em vários aspectos, eu sempre digo que a gente tem criado uma subjetividade coletiva, né? Isso é extremamente perigoso. E que bom que vocês estão aqui, viu? Sejam bem-vindos e bem-vindas, e para a gente é sempre uma satisfação. E agradecemos também as sugestões de tema, que para nós é muito importante, para que nós saibamos o que vocês desejam saber sobre determinadas questões. Então, muito obrigado, pessoal, por estarem ouvindo o nosso podcast e esperamos estar contribuindo também. Ou pelo menos confundindo, mas que nunca saiam da mesma maneira. Exatamente, no mínimo, Exato. né? O problema é o mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, sabe essa historinha do mesmo? Ser vítima do mesmo é o perigo, meu amigo. É exatamente isso. Inclusive, olha só que legal, a gente está com um público hoje fiel em Brasil, Estados Unidos, Panamá, Portugal, Argentina, Austrália, México, Paraguai, Alemanha, Canadá, Noruega, Japão, França, Nossa. Inglaterra, Itália, Espanha, Uruguai, Irlanda, Costa Rica, Chile, Nossa. Peru, Bélgica, Guatemala, Suíça, Nova Zelândia, Estônia, Colômbia, Egito e Luxemburgo, cara. Caramba. Do Brasil para o mundo. Do Brasil para o mundo. Que legal, eu fico muito feliz, de verdade. E a parte mais Muito legal feliz. hoje é que a gente está com um público aí dos 23 aos 59 anos de idade, e a grande maioria de quem está ouvindo a gente hoje são mulheres, que é quem envia mais dúvidas para a gente também, né? Geralmente homens já tem a tendência a achar que já sabe de tudo, que tá tudo certo, gosta de correr mais risco. Então vamos trazer um ponto importante hoje, né? Já que os homens tendem a morrer mais cedo por fazerem muita besteira, vamos falar então aí do processo de luto. Cara, vamos lá, eu acho que já direto ao ponto aí, como a gente pode definir hoje essa percepção e o processo do luto no cérebro, né? Que áreas estão envolvidas ali? Enfim, não dá para se falar só que é uma resposta emocional, vai muito além pelas áreas envolvidas hoje, né? E por todo o processo que ocorre. Como isso é percebido hoje, percebido e processado pelo nosso cérebro? Na verdade, o fato de ser uma resposta emocional não anula a questão de ser uma resposta fisiológica e anatômica, né? É importante para a gente, antes, comentar um pouquinho sobre como é que o cérebro reage, o que é o luto. A gente precisa definir, você trouxe algumas falas que são importantes, Ivo, basicamente porque o luto ele tem um caráter que é necessário, que é biológico e que tem que ter um prazo de validade. Toda vez que a gente está falando de luto, a gente está falando que tem que ter um prazo de validade. Então, existe todo um estado que é complexo, que é individual, a gente tem que levar isso em consideração, e mais importante do que isso, a gente sempre linka luto à morte. Sempre que a gente está falando de luto, a gente está falando de morte. E a realidade não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque o luto ele vem por vários aspectos. Por exemplo, eu sempre digo que o luto ele vem, na verdade, por coisas que lá no nosso íntimo, no nosso fundo, assim, a gente sabe, na verdade, que precisa permitir que se vá.
mas a gente não consegue, mas a gente insiste em reter, a gente insiste em tentar manter conosco. E isso pode ser o luto associado a uma perda de um ente querido, pode ser um luto associado a um carro, pode ser um luto associado a um trabalho, a um relacionamento, a uma amizade. Ou seja, são luto, a gente pode dizer, inclusive, que são momentos, situações às quais nós nos relacionamos e tivemos estados de satisfação, isso é importante dizer, nós passamos por um estado de satisfação, só que a gente não quer mais abrir mão. Do quê? De algo que durante um certo período de nossa vida foi de extrema importância. Então, esse é um conceito inicial para a gente poder começar a definir um pouquinho o que seria a ideia do que é o luto. Você quer comentar alguma coisa, Diogo? Isso que você colocou, Leandro, é muito importante as pessoas entenderem. Eu vi uma definição uma vez de um psicólogo que eu achei genial. O luto ele vem em toda situação em que é quebrada uma expectativa. O nosso cérebro é campeão em criar expectativas em cima de situações. Então a gente nunca vai colocar como normal, por exemplo, acabar um relacionamento, terminar uma relação de emprego, uma relação de amizade, e muito menos ter uma doença grave, por exemplo, ou perder um ente querido, por mais que nós saibamos que isso é algo natural da vida, que as coisas acabam, que nós como seres humanos um dia teremos fim nessa terra, mas o luto ele vai vir inevitavelmente. Como o Leandro falou, é algo fisiológico, é algo normal, é algo que nós temos que sentir. Então, estar triste por essa situação não é algo patológico, não é algo que nós podemos falar de doença, mas se torna doença depois de um aspecto que nós vamos comentar mais adiante. Se você tem uma situação em que aquilo que você esperava não aconteceu, pode gerar um luto para você, e que depois você vai ter que, claro, entrar numa política de aceitação, conseguir lidar com esse sentimento, e por aí nós vamos. Mas com certeza o luto ele não vem só com o óbito, só com a morte, ele vem também de situações adversas, situações que nós não esperávamos. E chegamos novamente na expectativa, né? Por que a expectativa? Porque se não tem expectativa, a gente normalmente não se frustra, não atravessa as nossas idealizações. Então, sem dúvida, quanto maior a expectativa que nós temos, quanto maior a crença do eterno em si, mais doloroso ou dolorido vai ser a experimentação propriamente do luto, né? Do ponto de vista cerebral, só para a gente contextualizar um pouquinho, a gente sabe que existem várias estruturas que a gente pode dialogar quando a gente fala de luto. Por exemplo, toda vez que nós temos esse processo, e ele é necessariamente doloroso, não é algo que não dói. Eu já comentei em outros momentos aqui nos nossos podcasts, quem não escutou, vai lá, volta aí primeira temporada, que tem muita coisa interessante lá também, aonde a gente comenta que o cérebro ele não difere dor física de dor emocional. Portanto, o luto ele dói. E se dói, nós temos áreas de dor envolvida. Então nós temos, por exemplo, uma área chamada de córtex cingulado anterior, que é responsável por atribuir aspectos emocionais à dor, porque não é só doer, como eu atribuo essa correlação emocional. Por isso, inclusive, que a gente sempre relata que a dor tem um caráter subjetivo, inclusive o luto tem um caráter subjetivo. A maneira como nós experimentamos o luto vai variar de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de relação para relação e assim sucessivamente. Nós temos, quando a gente pensa no luto também, a região pré-frontal, já foi conversado em outro momento, está logo atrás da nossa testa, quando a gente, ainda não tem essa familiaridade, quando a gente fala dessas estruturas, atrás da nossa testa tem uma área do cérebro chamada de pré-frontal, que é responsável, dentre várias funções, por auxiliar nesse controle emocional. Por quê? Porque as emoções ela têm um caráter subcortical, as emoções é primitiva, e o luto ele depende também de manifestações de estruturas que compõem o sistema límbico envolvido nas emoções. Então, existe uma interação que é fundamental para experimentar, ou para a experimentação emocional durante o luto em si, o que o paciente sente. E essa interação vai ficar entre região pré-frontal e sistema límbico. Tá claro, gente, não é só isso. Eu estou falando aquilo que a gente sabe com clareza. Mas a gente tem trabalhos que falam, por exemplo, de estruturas que envolvem hipocampo, tem trabalhos mais antigos que falam de áreas de hipocampo que hoje a gente já nem se comenta muito, uma região chamada de CA3 no hipocampo. Tem trabalhos que falam, por exemplo, sobre questões de neurotransmissores envolvidos, mas é interessante a gente iniciar nesse ponto, até para eu não ficar falando demais, ficar uma coisa muito, muito massiva para a gente discutir aqui.
Boa. Eu entrar nesse ponto agora, que ele é super importante e acho que é uma curiosidade que muita gente tem também, né? E foi uma das perguntas que chegou aqui pra gente, que é por que quando a gente perde alguém, então, existe isso da dor? Você acabou respondendo agora já de uma forma indireta para o pessoal, que a gente tem as estruturas ligadas à dor no cérebro que são envolvidas também no processo de luto. Então, a gente vai ter ali certamente a alteração aí de neurotransmissores, a gente está falando de tálamo, a gente está falando um pouco de hipocampo, estamos falando, enfim, de várias regiões. Agora, o que é muito comum quando se fala da dor é aquela sensação do coração partido, né? A pessoa fala, caramba, eu sinto que meu coração parece que ele foi partido ao meio, que ele está quebrando, né? Que é uma dor tão grande e concentrada no coração. Dá para a gente tentar explicar um pouquinho aí? Eu sei que tem a questão lá também que a síndrome do coração partido é muito ligada a liberações altas aí do cortisol, que é o hormônio do estresse, etc. Mas o porquê dessa síndrome do coração partido, né? Por que de se dizer que se sente isso no coração? Nós sabíamos que viria uma pergunta como essa, porque nós temos uma relação ainda coração-emoção. Antigamente as pessoas achavam, os filósofos até atribuíam ao coração aquela sensação de emoções. E hoje nós sabemos, nós colocamos o cérebro como centro das nossas emoções. Essa sensação de coração partido é uma sensação que tem muito uma questão cultural também. O nosso luto, ele tem um aspecto cultural com relação a tudo isso. Então a área do coração, ela é uma área que é afetada bastante com relação às nossas emoções. Então você fica ansioso, você fica taquicárdico, por exemplo, o coração fica acelerado, você tem uma palpitação, você fica triste, você também pode ter palpitações. Então um dos órgãos que refletem essas emoções, que a gente pode dizer assim, somatizar algumas questões, é o nosso coração. Então isso ali ocorre. Mas a sensação que você refere, Ivo, de coração partido, é uma sensação de tristeza profunda, na verdade. É uma sensação que a pessoa tem de que nada vai se resolver, que nada vai passar. É aquela sensação de que ela está perdida na vida porque já não tem mais aquele apoio daquele ente que ela perdeu. E nós temos já estudos demonstrando, por exemplo, que isso que o Leandro falou é totalmente verdade. Uma pessoa que ela é agredida verbalmente e a outra que é agredida fisicamente, ela não vai conseguir diferenciar o que é uma dor física do que é uma dor verbal. A dor moral também é uma dor que vai ser sentida pelo cérebro. E essa sensação de tristeza profunda, ela vai vir então de inúmeras situações. Uma das situações é o luto. Então a sensação que nós temos de estar com o coração partido é de uma tristeza profunda. E, claro, nós temos sim uma repercussão com relação a neurotransmissores, nós temos estudos mostrando que no luto, por exemplo, as pessoas têm alguns neurotransmissores exacerbados que estão em maiores quantidades, Sim. e isso faz com que a pessoa tenha sintomas diferenciados. Por exemplo, as catecolaminas que entram ali, por exemplo, a adrenalina, ela está aumentada em pessoas que têm uma tendência a fazer um luto patológico. Claro que é difícil você mensurar isso de uma forma muito fidedigna, mas nós temos sim essa sensação e que as pessoas também podem somatizar. É um período de muita somatização, em que ela pode sentir, por exemplo, dor de estômago, náusea, palpitação, nesse período em que ela está deprimida, que ela está em luto, isso sem dúvida alguma. E isso envolveria, isso só um detalhe, Leandro, rapidinho, então isso envolveria também vários outros sintomas aí, como dor de cabeça constante, como fadiga, inclusive a perturbação no sono, né? Que é muito comum Com as pessoas certeza. dizerem também, mas eu não consigo dormir direito mais, e etc. Mas enfim, oi, Leandro, desculpa. Não, eu só ia comentar que essa síndrome em si, que ela foi descoberta, inclusive, por japoneses, né, ela não é recente, né? A gente está falando de algo da década de 90 em si, que já se comentava muito e tem, inclusive, caráter anatômico. Quando a gente pensa em função vascular e a própria anatomia cardíaca em si, a gente sabe que a síndrome do coração partido, ela leva, por exemplo, uma alteração no ventrículo esquerdo, uma diminuição, inclusive, na sua função. E a nomenclatura, se a gente pega no conceito etimológico da palavra descoberta pelos japoneses, fica uma formação como se fosse um vaso japonês mesmo, né? Então, isso é tão curioso que tem trabalhos que mostram até que na Copa do Mundo, em decorrência de pessoas ficarem, por exemplo, como é que eu poderia pensar numa palavra? Não é tristes, chateados. Quando a gente, por exemplo, Uma emoção exacerbada, mas assim. tem uma palavra, eu acho que tem uma palavra aí que não me vem à cabeça agora.
a palavra. Mas, enfim, o que eles mostram é que se aumenta muito o número de pessoas que têm infarto. Olha que curioso isso. Por conta do quê? É quase que uma desilusão, literalmente. Né? Então, é fato, e a gente sabe quantas vezes nós já não vimos, e aí a nossa vã filosofia muitas vezes não explica, a nossa vã ciência muitas vezes não explica, quantas vezes nós já não vimos casais que ficaram juntos durante 60, 70 anos, e quando um falece, vai a óbito cerca de meses, ou até dias, ou até horas, o outro também vai e falece também. Quem que explica? Ah, mas é porque tem uma questão biológica por trás. Não, tem um fator emocional muito forte que a gente, inclusive, não sabe bem trazer relações e trazer significado, mas que é forte, que interfere, inclusive, na resposta desse paciente, no desejo de permanecer aqui, de permanecer em vida. Isso é um fato, e a ciência mostra isso pra gente, né? É o famoso que o Leandro mencionou assim no meu coração partido, Takotsubo. É difícil falar. Eu É optei difícil em não falar. falar porque eu não sei, vai que depois que o Ivo falou que tem gente lá no Japão escutando a gente, e aí vão falar, quem usou esse, falou essa pronúncia estranha aí? Cara, e eu vou Então, te falar ainda, eu fiquei 5 meses estudando japonês pra viagem que eu ia fazer pra lá, e quando eu desci não serviu de nada, cara, porque não, não não adianta tenho só dúvida. falar. Eu não tenho dúvida. Não duvidamos disso, Ivo. Não duvido. Exatamente isso. Mas o que acontece ali, na verdade, é um vasoespasmo, né? É um vaso que Isso, ele muda de tamanho. E isso ocorre perfeito. também, por exemplo, no uso de drogas como a cocaína, em que você tem uma liberação adrenérgica gigantesca, em que a pessoa faz uma vasoconstrição, o vaso fecha, e aí ela tem uma dor torácica, pode infartar, então isso que ocorre basicamente. Tá. A gente tem um quadro, então, que ele é claro que o luto ele vai ser percebido e processado de diferentes maneiras por cada pessoa. Não dá para se ter um único quadro, ou seja, uma única explicação com relação ao luto, porque vai ter uma variação de pessoa para pessoa. Agora, algo que vocês trouxeram aqui que eu achei um ponto interessante também, a gente pode dizer, então, pessoas que têm, por exemplo, quadros depressivos, uma predisposição maior à depressão, eles vão ter uma resposta muito mais intensa ao luto, já que a gente vai ter uma Sem alteração muito dúvida. grande com relação a neurotransmissores, enfim. Sem dúvida, Ivo, sem dúvida, né? Até porque você está com tudo muito mais intensificado. Você já está numa desregulação hormonal de neurotransmissão muito forte. A gente sabe hoje, inclusive, quando a gente pensa no processo do luto, aquilo que em algumas literaturas eles chamam, do ponto de vista psicológico, de um luto complicado, né? E pensando na própria neurobiologia, as pessoas que permanecem, ficam fixadas no luto, elas têm muito mais uma resposta muito mais clara de uma desregulação no sistema de estresse do nosso cérebro. Né? Nós temos um mecanismo que está muito associado à liberação de cortisol, da própria adrenalina, noradrenalina, que o Diogo comentou, e esse eixo em si, que é um eixo que nós chamamos de hipotálamo, pituitário, adrenal, que é importante para a liberação desse hormônio, quando a gente tem aí esse sistema desregulado, esses pacientes ele têm muito mais dificuldade de se adaptar à perda. E mais uma vez, não estou falando de perda unicamente associada à morte, associada à questão de parentes ou algo do tipo. Estou falando de perda em todos os contextos. E por isso algumas pessoas realmente se frustram e entram num processo de luto muito forte quando sai do emprego, quando briga com um amigo, quando o celular cai no chão e quebra. Então, assim, as representações são várias. Não posso eu deslegitimar o sofrimento ou como a pessoa está lidando com ele. Né? Porque, mais uma vez, é aquilo que na filosofia a gente chama de idiosincrasias. Né? Então, nós temos aí essa possibilidade, e que bom que ainda possuímos isso, de sermos pessoas que temos aí as nossas particularidades. E uma pergunta contrária, eu não sei se você falar algo, Diogo, mas se a gente pegar o cenário que a gente discutiu agora, o luto também pode levar a pessoa à depressão, ou seja, um cérebro que está ali enlutado, ele fica mais suscetível, por alguma razão específica, a fazer com que uma pessoa entre em um processo de depressão por conta específica do luto. Isso é um quadro comum também, ele existe? Sem dúvida também, porque o que acontece, Ivo, é que uma das questões que faz com que as pessoas que têm depressão já entrem num luto muito mais patológico é que elas já estão com certos fatores de risco que tem um grau enorme para piorar quando você está no luto. Por exemplo, isolamento social. Os vários estudos demonstram para nós que
A pessoa, quando ela está em luto, tem uma tendência a ter lutos piores quando ela entra em isolamento social, quando ela não tem nenhum tipo de crença espiritual, que ela fica, por exemplo, alheia a essas questões. E, normalmente, a pessoa que está em depressão, ela já está com esses fatores de risco. E aí nós temos uma outra situação ocasionando mais problemas ainda para ela, que vão gerar mais questões com relação ao isolamento social, a uma descrença com relação à vida, a uma falta de objetivos. E sem dúvida alguma, se você tem ali se o tombo foi muito grande, por exemplo, e você entrou num luto que está se prorrogando, a tua tendência é que você se isole mais, que você fique mais em casa, que você não coloque em cena aqueles objetivos que você tinha naquela época. Você tem uma piora cognitiva, esses estudos mostram também, essa piora cognitiva pode gerar para você um pior desempenho em funções como do trabalho, como em casa, como nos seus estudos. Então se somam situações que podem levar uma pessoa a entrar naquele estado depressivo, que tem como sintoma cardinal, sintoma principal, a anedonia, que é a perda do prazer em tudo, praticamente. É aquela falta de objetivo. E você pode aí gerar hipersonia, que é dormir em excesso, insônia, que é dormir pouco. Então, todas as situações podem ser fator de risco, sim, para um quadro depressivo. É interessante essas colocações, Diogo, e muito bem sábias, no sentido, antes de tudo, as pessoas precisam entender, e para aqueles e aquelas que não estão diretamente na área da saúde, quando a gente comenta sobre anedonia, se a gente fosse definir, a anedonia nada mais é do que a perda total da capacidade de sentir prazer. Então, aquilo que antes, de alguma maneira, causava algum prazer, alguma sensação de bem-estar, o alimento que antes tinha um significado deixa de ter, aquela música que era interessante deixa de ser, aquelas relações que antes eram legais, as amizades, as partilhas que nós precisamos e devemos passar por elas. Eu sempre digo que o cérebro é social, a gente não pode esquecer disso, só que essas questões perdem todo o significado. Não quer dizer que em alguns momentos de nossas vidas, por isso que a gente tem que saber diferenciar o que é anedonia, do que é aquele momento em que eu realmente estou um pouco mais para baixo, estou um pouco mais chateado, alguns momentos em que eu não quero sair, alguns momentos que eu quero ficar mais sozinho, alguns momentos que eu tenho mais fome de solidão. E quando a gente pensa principalmente nessa ideia do luto associado à morte física, talvez seja muito mais difícil a depender da cultura. Por quê? Porque a nossa cultura tem muita dificuldade de lidar com a morte. A gente não sabe lidar com perdas, essa é a grande realidade. A gente cria várias estratégias para que nós possamos conseguir trabalhar e elaborar esse luto propriamente dito, mas e se a gente pensa, por exemplo, em outras culturas, inclusive algumas culturas do Oriente, ou outros grupos, né? Se a gente pensa, por exemplo, existem tribos hoje, a gente vê de indígenas, onde eles têm uma outra representação do que é o luto, do que é a morte. Existem culturas que fazem festa, existem culturas que choram. Então depende da representação. Só que se a gente traz para a nossa cultura, isso é importante, eu sempre digo que a gente tem que entender que a morte ela é literalmente inerente àqueles e aquelas que se permitiram e se permitem viver. Só morre quem um dia teve vida. Isso é um fato. Essa é a primeira questão. E outra questão que a gente precisa entender, e talvez seja difícil para muitos, eu até escrevi nesse último livro agora sobre felicidade, que a beleza da vida ela também passa pela certeza da morte. É difícil falar sobre isso. Mas a vida ela é mais bela porque nós temos a noção que ela tem um fim, que ela finaliza. Como assim? Vamos pensar, por exemplo, eu sempre digo que hoje nós temos milhares aí de flores, de folhas de plástico. E a gente pega, elas são idênticas agora. A China está fazendo umas coisas que são idênticas. Antigamente a gente não conseguia, a gente diferenciava fácil aquela flor que é de plástico daquela que não é. Hoje eles utilizam até um material que é idêntico. E aí, quando a gente começa a olhar, as duas são iguaizinhas. Só que a gente tem o maior apreço pelaquela que tem vida. Por que a gente tem mais apreço por ela? Porque em algum momento ela morre. É exatamente isso. Então, condenar e ser condenado à eternidade é difícil comentar. Eu sei que é difícil falar disso. Mas é algo que tira um pouco da beleza do existir, da beleza da gente estar aqui. Então, a gente tem que falar,
a gente tem que comentar, a gente tem que sim falar sobre a morte. A gente, quando comenta sobre a morte, as pessoas falam na mesma hora, Deus me livre. Aí faz o sinal da cruz, né? Não, show, não quero falar sobre isso, eu não quero saber sobre isso. Então, repito, tem momentos na vida em que a gente necessariamente precisa abrir mão de algo. Isso é fato. Por quê? Porque somente abrindo mão desse algo, eu vou conseguir permitir que coisas novas possam existir, possam vir a aparecer. E esse abrir mão é de que maneira? É permitir que se vá. E agora eu estou falando num contexto geral. O luto saudável é o luto que a gente permite que as coisas possam fluir, que as coisas vão seguir, que a vida ela vai precisar continuar. Caso contrário, se a gente permanece na inércia, se a gente permanece no fixo, se a gente permanece ausente de qualquer mudança, isso por si só já é a própria morte. Porque a morte é isso. Então, essa fluidez faz parte da vida e ela, claro, faz parte da morte também. E aí eu termino porque eu falo muito e digo sempre: flores de plástico não morrem. Isso é um fato. Mas elas não emanam nenhum perfume também. Então, a gente tem que entender que o luto e a morte ela é necessária. A literatura, Leandro, ela é rica em falar sobre a eternidade como algo patológico, como algo doentio. E tem um livro muito legal, que quem não leu até sugiro que leia, Viagens de Gulliver, em que em uma das tribos existe uma maldição. Essa maldição ela ocorre quando a pessoa nasce com um sinal e eles sabem que essa pessoa será imortal, que ela nunca mais irá morrer. E isso eles não tratam como uma benesse, como uma coisa benéfica, eles tratam como se fosse uma maldição mesmo. Então aí que está a nossa sabedoria. Talvez se nós não tivéssemos tempo limitado, nós não estaríamos desempenhando como nós estamos desempenhando no tempo atual. Nós não estaríamos aproveitando a nossa vida como nós aproveitamos no tempo atual. Porque você sabe que quando você tem 80 anos, você não terá tanto tempo quando você tem 40, e mesmo assim a gente tem incerteza da vida o tempo todo. E o luto, ele é cultural, como o Leandro falou muito bem também. O luto, ele depende muito de como as pessoas são criadas. Nós temos um problema que, para mim, não foi um problema, claro, mas tem que ser analisado sempre. A medicina e a saúde elas evoluíram muito com o passar dos anos. Talvez em 50, 60 anos nós evoluímos o que não tínhamos evoluído em 200. Antibióticos, novas cirurgias, robótica e por aí vamos. Isso deu uma falsa noção tanto para o profissional quanto para as pessoas no geral que elas não morrem mais. Que elas não vão mais passar por doenças, porque tudo vai ter cura, tudo vai ter solução, tudo vai ter algo a ser feito. E, na verdade, nós estamos relembrando hoje, depois do começo do século XXI, que sim, nossos pacientes ainda falecem, nós vamos um dia estar falecendo também, e isso é o natural da vida, não tem como nós tirarmos isso da nossa vida, e por isso que o luto é sim algo normal e que todos nós vamos passar. A morte agora é outra, né, Diogo? A morte agora é simbólica, né? Eu diria que é muito mais trágico do que a morte física, porque o que tem de pessoas mortas em vida, isso é um fato, em decorrência de várias questões que atravessam todo o sistema que tem experimentado, a morte física literalmente é algo que acontece, às vezes nos assusta, às vezes não, mas essa morte em vida, para mim, o simbolismo por trás, ela me preocupa muito mais, porque aí a gente volta aí a vítima do mesmo, né? Mais uma vez. Exatamente, né? As pessoas que já não têm mais objetivos nenhum, as pessoas que já não produzem mais nada de bom para a sociedade em si, que estão ali vivendo por viver. Cada dia é um dia e não tem mais objetivo para nada. Isso é uma morte simbólica que é muito problemática. E aí que vem tanta depressão, aí que vem tanto autoextermínio, aí que vem tanto problema com drogadição, porque a pessoa não suporta a própria realidade dela, não suporta viver. A realidade online é mais interessante, Diogo. Sem dúvida. Não, mas sim. É isso, né? As pessoas Sem querem dúvida. isso. A realidade online ela é muito mais convidativa, ela me permite muito mais possibilidades. E as pessoas estão cada vez mais presas nesse universo, né? É o universo. Eu não vou falar nomes de aplicativos aqui, senão a gente vai ser barrado depois. Mas eu falo assim, Leandro, eu trabalho com muitas mães e muitos pais que têm filhos especiais, filhos com autismo, com algumas deficiências. Eu nunca ouvi essas pessoas em falarem de autoextermínio, em não quererem mais viver, muito pelo contrário.
Porque eles têm um objetivo de vida para viver, eles sabem que eles têm que cuidar daquela criança, eles têm que desenvolver aquela criança, e aí você fala, mas eles não estão cheios de problemas? Não, mas eles estão cheios de objetivos também. E aí vem a nossa Exatamente. grande questão. Cara, agora tem um ponto que é muito comum as pessoas sempre falarem de luto, de morte, etc., do ponto de vista da pessoa que vai passar por isso. A gente nunca olha o contrário, né? Então, para exemplificar um pouquinho, em 2010 eu tive um AIT seguido de uma síncope cardíaca bem forte. Fui parar no hospital e aí aconteceu que idas e voltas, etc., acabei perdendo a voz durante algum tempo. E aí os exames depois foram feitos e aí um dos médicos acabou dizendo, na verdade foram dois médicos, que eu tinha algo muito raro e que teria morte súbita, porque os sintomas eram de morte súbita. E aí é bravo, né, cara? Minha filha tinha acabado de nascer, a empresa depois de muito tempo estava começando a ir super bem, você quase que olha pra cima e fala assim, pô, você tá de sacanagem, né? Quando começa a dar certo, você vem falar que eu vou ter um negócio desse. Ah, E aí o que eu percebi muito, cara, porque eu fiquei meio que desenganado, não aceitava, tinha essa questão, eu sempre falo, né, cara, deixou de sonhar, eu acho que é um passo para começar a morrer, nos dois sentidos. Enfim, não aceitava isso, mas chegou uma hora que de tantos sintomas que eu tinha, aquilo virou algo praticamente efeito placebo, começou a aumentar muito os sintomas que eu tinha. Eu falei, cara, e se acontecer? A única preocupação minha do ponto de vista, quem estava passando por isso, falou, caramba, será que eu tenho que encarar uma morte tão novo assim? Foi eu pensar na minha família, no que eles passariam. Então, o pior para mim, a pior questão, chega uma hora que não é vou morrer, é você pensar assim, caramba, as pessoas que vão ficar, o que elas vão passar por isso, as dificuldades, as dores, etc. E aí, quando isso aconteceu, eu acabei indo conhecer algumas outras culturas. Você tem, por exemplo, na China, o que eles chamam de Qingming, você tem no Japão o Obon, na Índia o Trupaksha, Pasca, uma coisa assim. Na Coreia é o Chuseok, que também eles são muito parecidos, né? Que é basicamente você fazer oferendas para os mortos, etc. E eles têm uma forma muito diferente de ver como isso acontece. E a gente tem outros, como na Indonésia, onde um que eles chamam de manene, uma coisa assim, que eles pegam os mortos, cara, eles desenterram eles limpam, vestem, fazem exumação, colocam roupas novas e caminham com eles, né, durante a aldeia ali para criar um elo, para fortalecer essa conexão, não ser esquecido. E no Tibete, né, que inclusive eles chegam ao ponto de pegar a pessoa quando morre, eles colocam ela em montanhas onde tem um contato com a natureza e para permitir que os abutres se alimentem, que eles veem isso como um ato de generosidade, que aquela pessoa teve uma vida boa e ela, no final da vida dela ela vai alimentar ainda um outro ser vivo. Mas por que eu coloco isso? Porque além de estudar muito sobre essas culturas, eu conversei com muitas pessoas que estavam realmente em estado terminal. E o que eu percebi é que para elas chega uma hora que é assim, ok, parece que a dor some, aquela ansiedade some, e ela fala, bom, se vai acontecer, eu quero cuidar para que umas coisas então estejam ok, mas eu não tenho mais aquele medo. Né? Chega uma hora que o medo some e você começa a encarar isso de um jeito diferente. Eles acham uma forma de fazer isso. Eu, no meu caso, acabei criando na época um aplicativo para enviar mensagem para minha filha no futuro, que muita gente acabou utilizando depois, mas acho que o mais interessante é, depois que eu criei esse aplicativo e consegui deixar alguns vídeos, para mim ficou a sensação de, se acontecer, sumiu aquele medo, sumiu aquela ansiedade, sumiu aquilo tudo que existia, e ficou só a preocupação. Então, dá para se falar um pouco hoje, pensando em termos de neurociência, no outro lado, né? Não para quem passa pelo luto, mas porque as pessoas que geralmente estão em estado terminal, chega uma hora elas conseguem ver a morte de um jeito diferente, perceberem de um jeito diferente, ou seja, o que acontece no cérebro para ele não aceitar, mas falar, ok, vou fazer algumas coisas, mas some aquele medo, some aquela ansiedade, enfim, de novo é o cérebro surpreendendo. Mas a gente tem algum estudo, pode falar algo com relação a isso? Então, Ivo, é bem interessante a tua colocação, e isso não acontece com todo mundo, né? Tem pessoas que nascem, crescem, envelhecem, morrem presos na arrogância, presos na ideia de permanecer e ser eterno, mas isso acontece com algumas pessoas. E aí acredito que a questão seja muito mais social, psicológica e de representações de significados do que qualquer outra coisa. Por exemplo, quando a gente começa a entender e representar, eu comentei isso em outros momentos e já disse isso em outro podcast também, mas creio que caiba aqui. Eu não sei se o Diogo nos escuta. O Diogo estava com problemas existenciais aí com o dele. Me escuta agora, Diogo?
A vida como Agora ela, sim, tô te ouvindo, Leandro. Tá Pode bom. falar. a vida como ela é no podcast Celebrando, né? Claro, não tem que ser de engessado, já basta esse monte de coisa por aí, eu tô correndo disso. Então, mas o que que acontece? Eu comentei isso em um momento, comentei já em entrevistas de televisão também, mas é cabível. Por exemplo, tem uma pesquisa científica que estuda um grupo de pacientes que tinham uma doença muito rara, uma doença grave, eles não sabiam qual que era a doença deles e delas. E no decorrer de todo esse processo de tentativa de diagnóstico, um dia conseguiram o diagnóstico, né? Então, todos esses pacientes aí conseguiram, depois de bastante tempo, o diagnóstico. E o diagnóstico que eles tinham era basicamente um diagnóstico de uma doença que já estava em fase terminal. Ou seja, não tinha mais o que fazer. E, curiosamente, a resposta desses pacientes era o seguinte, que eles ficaram mais aliviados e mais aliviadas. Por que ficaram mais aliviados e aliviadas? O que a gente conclui desse trabalho? Eu sempre digo que, do ponto de vista cerebral, é muito mais confortável a certeza da morte do que as incertezas da vida. Isso é um fato. A gente não sabe lidar com incerteza. O nosso cérebro não sabe lidar com incerteza. Então, quando a gente pensa no luto, Ivo, o processo do adoecer é um processo de muita incerteza. Eu não sei como vai ser, não sei como vai ser a resposta à medicação, se eu vou responder bem, se eu não vou responder. Eu não sei quais são as consequências, como que eu vou ficar após procedimento cirúrgico, pós sessões medicamentosas. Então, olha o tanto de incerteza que vem acontecendo. Só que chega um momento que, literalmente, vamos pensar dessa maneira, tá? A gente chega a um momento que fala assim, realmente não tem mais muito o que fazer. Essa foi, a ciência vai até aqui, a medicina vai até aqui, e daqui para frente a gente literalmente não consegue mais contribuir. Ou seja, eu tenho de qualquer maneira um significado daqui para frente. Eu tenho alguma representação. Eu não tenho mais dúvidas, eu não tenho mais possibilidades de escolha nesse sentido. Por isso que tem pessoas que sim mudam, aceitam e falam, agora daqui para frente vai ser isso, eu vou precisar trabalhar, fazer aquilo que pode ser feito até então. Eu sempre digo que a gente, e talvez esse seja um dos meus maiores medos, quando eu penso num processo de luto, propriamente dito, é o medo dos pretéritos imperfeitos da vida, né? O medo dos devias, né? É o famoso epitáfio, né, do Titãs. Devia ter amado mais, devia ter chorado mais, devia ter visto o sol nascer, devia ter me importado mais, né? Então, assim, existem várias questões que talvez isso me preocupe um pouco. Essa é a grande realidade que me incomoda. Mas, fora isso, o que a gente tem que tentar entender é voltar naquilo que eu comentei. A morte, ela vem, vai vir para mim, vai vir para você. Olha que coisa interessante que eu vou dizer agora. Daqui a aproximadamente 90 anos, provavelmente ninguém que esteja escutando esse podcast nesse momento vai estar aqui. Vai estar todo mundo morto, sepultado. Eu, você, Ivo, Diogo não vai estar mais aqui. Nas nossas casas, daqui 200, 300 anos, a gente não sabe quem vai estar habitando. Olha que pensamento legal. E digo mais, a gente vai morrer. Repito, a gente vai morrer. E aí talvez algumas pessoas falam, nossa, eu amanheci o dia agora para escutar um podcast e feliz, estou tomando um café e aí eu escuto uma pessoa falando que eu vou morrer. Mas isso é a Bate realidade. aquela depressão Vai, brava, né? mas ela é necessária, gente, entenda. É necessário. Nós precisamos ter essa reflexão. Por quê? Primeiro, que por meio da contextualização da finitude, isso nos tira algo que talvez seja a pior característica do ser humano, que é a arrogância e a vaidade. Quando a gente perde essa arrogância e a vaidade? Quando a gente entende que acaba, que a gente morre. E a gente precisa entender isso. É necessário. E outras pessoas virão, e a vida, e esse é o ciclo. Né? Então, só para eu responder, e uma coisa interessante, Ivo, tem um texto de Freud, ele escreve um texto muito legal, onde ele fala sobre transitoriedade, é o texto que Freud ele vai comentar. Até porque Freud, ele se encoraja a falar de várias questões que eu acho muito interessante, não só pela perspectiva da psicanálise que ele diz, mas a própria neurologia, e Freud contribui sim para a neurologia também. E quando ele fala de transitoriedade, ele diz o seguinte, que as coisas elas
vão acontecer. A gente precisa compreender que as coisas são transitórias, e eu estou trazendo literalmente o resumo do resumo do resumo, que as coisas são transitórias e elas precisam ser transitórias. E quando ele começa a discutir esses aspectos, talvez as temáticas que mais Freud buscou um dia entender foi um pouco sobre a questão da tristeza, um pouco sobre a parte da agressividade e também sobre a morte. São temas. Imagina que eu estou falando de uma pessoa que experimentou aí 2 guerras mundiais, né? E a gente, inclusive, está passando agora por coisas muito tristes também. Então, essa sabedoria de entender que as coisas são transitórias, isso nos falta. E falta muito mais no Ocidente do que no Oriente. Então, para eu poder finalizar e responder a tua pergunta, por que as pessoas talvez fiquem um pouco mais tranquilas? Porque já não restam mais dúvidas. E os nossos problemas, eles também permeiam as dúvidas. Os desconfortos vêm também na dúvida. E outro ponto que talvez a pessoa comece a entrar numa situação em que começa a se importar com o que de fato importa. Abraçar aquele ente querido, abraçar aquela pessoa que ama, conseguir fazer algo que de fato faz diferença para a vida dela naquele contexto. E aí talvez é isso que nós temos que nos policiar dia a dia. O que você está fazendo para você no sentido que você gosta? Será que você está naquele emprego que você não gosta? Você está naquele casamento que você não gosta? Naquela questão que você não gosta? Será que quando a gente vive mais, a gente não está vivendo melhor? Com certeza absoluta. Pergunta para você, Diogo. Você é um médico de UTI, né? Então você, quer queira ou não, em vários momentos você tem lidado com pacientes em fase terminal ou pacientes que evoluem para a morte cerebral. Quantas vezes você, na UTI, escutou um paciente falar assim: doutor, eu preciso ficar vivo mais um dia porque eu tenho que trocar de casa e de carro? Nenhuma, nenhuma. E aí nós Porque eu vemos preciso que comprar o iPhone 15, porque saiu agora, eu preciso viver mais um dia porque eu necessito do iPhone 15. não Quantas vezes? tem nenhuma, nenhuma. Só que agora aquela pessoa com certeza gostaria de dar um abraço na filha, no filho, na esposa, no esposo, em quem quer que ela ame Pedir ali, perdão para quem em algum momento magoou, né? sem Eu dúvida vejo alguma. em várias relações, né, onde as pessoas vão levando e vão ficando com raiva unicamente por vaidade. A grande realidade é que as nossas brigas, percebam, as nossas brigas com quem a gente ama e com quem está próximo são sempre por questões fúteis. A gente briga porque colocou a toalha molhada em cima da cama, porque a escova de dente foi não sei para onde. A gente briga porque a pasta de dente não apertou embaixo, apertou no meio da pasta de dente. As brigas são nesse sentido, porque as coisas que são mais realmente preocupantes, a gente não briga, a gente se une. E aí essas futilidades, essas coisas pequenas vão tomando proporções, porque a gente não traz significado, a gente não conversa, e aí ficam pessoas a vida inteira brigados, irmãos brigados, amigos brigados, companheiros, companheiras, aquela coisa toda desorganizada. Aí a gente espera chegar no dia da morte para ir lá e pedir perdão. Olha que curioso isso, né? Então, pessoal, eu sempre digo, e agora isso é neurocientífico, tá? O perdão em si, ele é de suma importância para o cérebro de quem está nesse momento perdoando. Então, não guarde rancor, não guarde mágoa, porque do ponto de vista cerebral, o perdão ele põe fim no estresse crônico no nosso cérebro. E estresse crônico é aumento de cortisol causa, por exemplo, morte neuronal, causa hipóxia, redução de oxigenação, e isso é fator de risco para infarto do miocárdio, é fator de risco para acidente vascular cerebral e mais um monte de outras coisas, Diabetes. exatamente. E olha que eu estou falando somente de perdão nesse momento, olha o tanto de coisa que pode vir a acontecer conosco. Mas você sabe que você trouxe um ponto agora que é super importante e relevante se falar de luto, né? Porque eu estudei também uma outra história aí com um monge de Mianmar por quase um ano. E no final, acho que a maior lição, cara, que eu tive com esse cara foi que uma boa morte, ela só acontece depois de uma boa vida. E aí, duas coisas essenciais que ele trouxe para se vivenciar momentos de luto, inclusive, porque os monges, acho que o Oriente, né, só voltando um pouquinho, ele vê de uma forma diferente, que é todos aqueles festivais que eu te falei que acontecem, eles acontecem para festejar, para agradecer pela pessoa que passou por aqui, que eles tiveram, etc.
E o que eu aprendi com esse monge, e foi quase um ano estudando no final, foi que duas coisas mudam tudo no final, que é a questão da compaixão e a questão da gratidão. E quando a gente fala da compaixão, entra muito nesse ponto aí do você parar de se punir, você se perdoar por aquilo que você fez, você pedir o perdão e você, inclusive, trabalhar com a gratidão também. E acho que um exemplo disso, e isso senti na pele, porque meu pai faleceu ano passado, depois de 4 anos que a gente ficou brigando contra um câncer também aí, e o que me permitiu, depois que eu vivenciei o luto de alguns bons meses, de entender e passar por tudo realmente, permitir que isso acontecesse, eu comecei a criar conexões novas, a forçar conexões novas no meu cérebro, para que toda vez que eu lembrava dele, ao invés de ficar ali triste, etc., para que eu conseguisse desenvolver a gratidão pensando no que ele fez de bom para mim. Ou seja, eu comecei a ser grato por ter tido ele como pai, e aí sempre que vinha a imagem dele, eu lembrava dele sorrindo ou em uma situação legal comigo. E chegou uma hora que eu lembrava dele, é claro que a tristeza bate, a saudade bate, mas em 90% das vezes, hoje, quando eu lembro, a visão minha é a visão dele sorrindo. E aí vem a questão da gratidão. E aí eu percebo que fica muito mais fácil de se trabalhar com o luto quando a gente tem isso de se perdoar por tudo que a gente errou, de pedir perdão para aquela pessoa nas coisas que a gente errou e de praticar gratidão por aquela pessoa fazer parte da nossa vida em vários momentos, em várias situações. E isso muda tudo, né, com relação a esse processo. E Sem esse dúvida. legado, Ivo, é o que fica, na verdade, porque se você pensar, ninguém lembra 30 anos atrás que carro teu pai teve, mas você lembra como que o teu pai foi com você, o que ele criou de expectativa para você, o que Eu ele lembro, gerou para você de carinho. Meu pai teve um Fusca que a placa era JFD 5817, depois ele teve um Passat que a placa era JP 9080, depois ele teve... Eu lembro de todos, o Diogo. Porque memória... Pessoal, ele queria pegar o carro e sair escondido e não conseguia. Eu já falei que minha memória a gente não brinca com ela. Minha memória ela é estranha. Mas fora o isso Leandro, é real. pessoal, os demais... Exatamente. Mas esse legado é o que a gente vai construir na nossa vida. Então, se você for um ótimo professor, uma ótima pessoa, um ótimo profissional, um ótimo pai, uma ótima mãe, é isso que ficará daqui a uns anos. Como o Leandro falou, daqui a 200 anos, talvez nem as nossas fotos estarão mais nas estantes de ninguém. Assim, a gente não vamos nem se lembrar da nossa cara, como que era a nossa face. Mas talvez o que ela trouxe, o legado da família vai ficar. Isso é verdade. O professor Cortella, ele tem uma frase interessante, e a gente chegou a discutir isso em live, inclusive, e ele diz o seguinte, primeiro ele começa assim, quando você morrer, aí vírgula, né, e você vai, e ele fala exatamente isso, ele fala o que você vai deixar que não estrague, não apodreça e não seja objeto de disputa de ódio. Isso é muito forte, né? Por quê? Porque normalmente... E o que a gente deixa? Então a gente deixa aquilo que, por exemplo, a gente constrói nas relações. A gente deixa, por exemplo, eu deixo aquilo que eu escrevo, eu deixo aquilo que eu falo, aquilo que ficou de alguma maneira gravada, porque o resto passa. Literalmente passa, né? Não permanece. E as brigas são sempre nesse sentido. E é fato, a gente pega quando tem algum parente que acaba falecendo, quais são as brigas? As brigas são de disputa de ódio mesmo, de herança, e aí já vem uma outra briga, a gente acha que o luto vai sensibilizar, e pelo contrário. Quantas vezes a gente não escutou, nossa, o mundo vai ser outro pós-pandemia, porque várias pessoas morreram, a gente perdeu 700 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas. E aí é isso, a vida seguiu, né? E não é, e eu sempre deixo isso muito claro, a gente tem que entender que existe, como nós falamos, um luto, que ele é saudável, e o luto patológico. Esse luto persistente, né, é o luto que a gente tem que se preocupar. Se você que está nos escutando nesse momento está passando por um momento de tristeza, um momento de luto, seja por uma perda de um parente, de algum relacionamento, permita sentir esse luto. Ele é normal, ele é necessário. Tá? Não se culpe por ele, não fique tomando medicações de maneira exacerbada, a não ser que seja por uma questão cardíaca ou algo do tipo. E claro, as medicações, quando são prescritas por um profissional, tudo bem, não se automedique, mas permita experimentar esse luto, porque ele vai passar. Eu vejo muito hoje, muito curioso isso, não sei se vocês já passaram, as pessoas chegam hoje, por exemplo, em um sepultamento, e quando elas chegam, elas já chegam dopadas. São 55 comprimidos de clonazepam, as pessoas chegam parecendo um zumbi,
com mais um monte de outros ansiolíticos, estabilizadores de humor e todas as outras medicações. E qual que é o perigo disso, gente? O perigo disso é que o cérebro não entende, ele não consegue atribuir significado. Eu preciso compreender, no momento de luto, de perda, meu cérebro tem que atribuir referência, esses neurônios precisam constituir novas conexões de que daqui para frente vai ser sem essa pessoa. Isso dói. Eu não posso viver anestesiado. E é isso que eu questiono toda vez que a gente conversa. A gente tem que parar de achar que viver é ficar ausente de dor, ausente de tristeza. Não é. As pessoas precisam elaborar esse luto, precisam ver. E outra, cada um e cada uma elabora do seu jeito. O fato de fulano não ter chorado não quer dizer que ele não esteja ou ela não esteja sofrendo, porque até isso a gente julga, né? Existem modelos de sofrimento. Nossa, você viu, estava lá tranquilo, sorrindo, parece que não tinha consideração nem pela mãe nem pelo pai. Então, gente, não é isso. Não deslegitime o sofrimento do outro por não ouvi-lo gritar. Isso é um fato. E outra coisa, as pessoas não fingem tristeza e depressão. O que nós fingimos no mundo contemporâneo é alegria. Então, cuidado quando a gente deslegitima esse sofrimento. Na verdade, isso que o Leandro falou é imprescindível. Nós temos que conseguir arranjar a força da luta. Isso é um fato que tem que existir. Então, por exemplo, o que é uma terapia hoje? A terapia é a conscientização do teu sofrimento. É você entender se você tem uma relação não tão boa com teu pai, com a tua mãe, com o teu vizinho, com quem quer que seja. Se você está sofrendo porque você perdeu o teu animal de estimação, se você perdeu um ente querido, ou se você perdeu um emprego que você gostava muito. Então, nunca numa terapia o teu terapeuta vai falar assim, não vamos falar sobre esse assunto que te aflige. Pelo contrário, ele vai trazer à tona esse assunto que te aflige. E você, quando está na fase do luto, quando perdeu alguém, tem que aprender a falar sobre essa pessoa com carinho, com o que você sente. Falar para os outros que você está sentindo essa falta, que você está sentindo uma situação que já não é mais como era antes, porque você tinha ali uma ligação muito forte com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos, o que quer que seja, em que situação você esteja. Então é importante que ponha para fora, de fato, que você se prepare para a luta. Nós temos uma situação muito comum dentro da medicina, que é alguns parentes não querendo que aquela pessoa doente saiba toda a situação dela. E aí que a gente fala, você gostaria de passar por essa situação que essa pessoa vai passar nesse momento não sabendo das informações? E aí que a gente explica para a pessoa que não, que a gente tem que falar sim sobre o que está acontecendo, sobre como ela vai passar por tudo isso, para que a pessoa arranje forças para vencer aquela situação, ou até mesmo para entrar no cuidado paliativo, como nós falamos anteriormente, de entender que é uma doença que vai progredir, é algo que ela vai ter que se preparar para uma situação não tão boa. Então, isso que o Leandro falou é fundamental. Que você viva o sofrimento e que você consiga aprender com ele e que você arranje forças para lutar nessa situação. E uma questão, só para pontuar, é que você não vai esquecer. Tá? Entenda isso. Um dia você esquece a perda de um ente, se a gente pensa no luto da morte em si, a gente não esquece. A gente aprende a conviver. A seguir, eu nunca vou poder dizer para uma mãe que perde um filho que ela vai esquecer. Eu nunca vou poder dizer para um filho que perde um pai, que perde uma mãe, que ele vai esquecer. A gente aprende a seguir daqui para frente com talvez essa lembrança, essa tristeza, porque ela vai vir, ela vai emergir. Em algum momento vai ser mais atenuada, porque existe uma desacoplação entre comportamento e marcador químico e hormonal. Isso acontece. Mas cuidado, por que eu falei isso? Porque eu fico vendo um monte de gente, às vezes, prometendo coisas bizarras por aí, e gente prometendo, mas é porque eu trabalho com hipnose, eu posso tirar de você esse sofrimento do luto, e eu já escutei isso, e o Ivo também. Eu posso tirar isso, uma pessoa que havia perdido a mãe, e a fala foi essa, eu posso tirar esse sofrimento aí do luto em 3 sessões e 2 sessões. De maneira alguma, né? Nem tirar o sofrimento, ainda falou assim, fazer você esquecer. Não tem essa possibilidade. Gente. Esquecer são fatores de doença neurodegenerativa, doença de Alzheimer, quadro de demência e outros aspectos são condições neurológicas. O que o tempo e a vida vai possibilitar é que você consiga seguir da maneira que dá, porque essa é a questão, existem perdas e sofrimentos que a gente literalmente vai da maneira que dá e é assim que a vida vai seguir.
Tá? Então, muito cuidado com pessoas que falam muitas vezes aí, e não é outra palavra, que falam asneiras demais. Eu já disse que eu não consigo me segurar muito, então fujam dessas pessoas, permita sentir a tua dor, o teu sofrimento, admita, recolha-se, e depois a vida vai se encarregando de você continuar. Né? Não da mesma maneira, mas a gente continua. Fica suportável, mas fica diferente. Essa é a grande Exatamente, questão. exatamente. Mas a memória sempre vai ficar e aí vem um carinho, não vem uma tristeza, não vem uma Isso, questão assim. exato. E isso é importante, inclusive, né? Porque não fosse importante, as culturas, principalmente no Oriente, que a gente falou agora há pouco, não fariam o que elas fazem. Inclusive aqui no México, né? Que a gente tem o Dia dos Mortos também, que é onde eles ficam gratos àquela pessoa que esteve aqui, eles fazem refeições, eles vão lá até o túmulo, eles limpam, eles dão risada, eles conversam, enfim, eles criam toda uma rotina que acontece uma vez por ano, em alguns casos durante 16 dias, mas para agradecer aquela pessoa que esteve aqui. E é o que você percebe quando você conversa com as pessoas, é que nitidamente houve isso, a troca do sofrimento pela gratidão. Como o Leandro falou, não que não vai doer, é claro que você sente falta, né? É claro que você gostaria que a pessoa estivesse aqui, só que a gente falou agora, ter a noção que faz parte da nossa vida e que vai acontecer com a gente, já é um dos passos muito importantes. E aí, quando você começa a trocar pela gratidão, então a gente percebe que, cara, já que você não pode mudar, seria burrice você querer ficar sofrendo e focado nisso o tempo todo, né? Não tem muita lógica. A grande questão é, de novo, entender o que acontece com o cérebro para que a gente consiga mudar, né? Não dá para simplesmente ignorar esses fatos todos. Até porque, Sim. de novo, vai acontecer com todo mundo. Eu fiquei deprimido aqui quando o Leandro falou que vão morrer todo mundo daqui a algum tempo já, etc. Mas, enfim, como eu já aceitei, faz parte. E é isso, e a gente Passou vai. em 10 segundos, vambora. E é isso, e é isso. E que bom, né, que isso acontece também, tá tudo certo. Olha, Até a Siri se intrometendo na conversa, eu morro de medo desses aparelhos, gente, mas eu morro de medo. Eles me escutam o tempo todo. Você vai ver, monitorado o tempo todo. É delírio de perseguição. você vai ver o seu Instagram daqui a pouco trazendo para você aí sugestões patrocinadas de De funerária. funerária. Aí você acorda num dia ruim, a primeira coisa é o Instagram, né? Que Plano tal, funerário. Pessoal, que tal conhecer esse túmulo hoje, né? tá repreendido. Pessoal, olha só, o objetivo aqui não é deixar ninguém triste, é causar reflexões, tá? Aproveitam a vida, vivam a vida, permitam sentir, e esse é o objetivo, porque a vida, eu sempre digo que ela realmente ela é muito interessante. Ela é dolorosa, é cheia de questões, isso é um fato, mas você que está escutando agora pela manhã, levante a tua cabeça porque você está vivo, você está viva, e a gente ainda tem possibilidades de escolhas, de mudanças, para a gente não cair no devia, mais uma vez. Eu temo o devia, é a única coisa que me teme quando a gente pensa nesses processos. E E do quando você nosso lado. fala. Quando você fala só uma coisinha a mais, Ivo. Quando a gente fala do devia, Leandro, é triste ver famílias dentro das UTIs que hoje estão com parentes muito doentes, que não conseguem, que não têm mais retorno muitas vezes, e que estão desesperados porque não tiveram aquela última palavra de perdão, de gratidão, de conseguir dizer o que gostariam. Então não percamos tempo, pessoal, com brigas inúteis, com questões inúteis. Peça perdão pro teu pai, pra tua mãe, tente resolver os problemas que você tem com as pessoas, porque não vale a pena, de fato, a gente perder tempo com coisas que são muito pequenas para nossa vida. Porque ao final uma boa morte só vem depois de uma boa vida. E uma boa vida é isso, né, cara? Como se diz lá, coração tem que estar leve. Senão você vai morrer com aquela cara feia, enrugado, olho, cara de bravo, de triste, enquanto outras pessoas você olha e parece que você vê elas em uma sensação de paz absurda, né? Quase que rindo. Uma coisa incrível isso. Bom, do meu lado, a gente já está em quase uma hora, acho que eu já vou, da minha parte, encerrar por aqui. Obrigado para você que está ouvindo a gente. Leandro e Diogo devem ter mais algumas coisas para falar. Mas vocês, desse monte de países que eu fiquei durante 5 minutos falando, para quem não ouviu o comecinho lá, resolveu ouvir a gente na velocidade 2. Obrigado, pessoal, por estar ouvindo a gente aí. Acho que a gente trouxe um assunto super relevante. Aproveitem para seguir a gente por aqui, esteja você no Spotify, no YouTube Music, na Deezer, no Tidal, na Amazon. Enfim, aproveitem aí para seguir a gente, para ficar por dentro dos assuntos. Pretendemos trazer no mínimo mais 70 temporadas para vocês do nosso podcast, até alguém dar a triste notícia que
Leandro e Diogo partiram antes de mim e eu por último. E vocês nos encontram no nosso Instagram, A gente podcast faz Cerebrando. comunicação, não tem. Agora as tecnologias possibilitam comunicações. Telepáticas de outros níveis ali. Então a gente pode continuar, né? Inclusive falando de IA, que vai ser um episódio nosso. Mas vocês nos encontram lá no Instagram, no @podcast Cerebrando, ou no YouTube, @Cerebrando. Lembrando que lá no nosso Instagram vocês têm um hyperlink com todos os streamers que tem aí o podcast Cerebrando disponíveis. Do meu lado é isso. Valeu, pessoal. É isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez a todos e todas e muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Ivo. É sempre uma satisfação imensa ter essa conversa com vocês. Espero que de alguma maneira a gente tenha possibilitado reflexões, que nós possamos aí aproveitar esse intervalo, né? Porque eu sempre digo que a vida é literalmente um intervalo, né? A gente nasce, dá o primeiro respiro, que é o... E o último depois é... E é assim que se divide a vida, né? Entre dois sopros. E agradeço muito, mais uma vez, as pessoas que estão nos acompanhando em outros países. Espero que a gente possa aí, mais uma vez, corresponder à expectativa de vocês. Mas cuidado com as expectativas, porque expectativas geram frustrações e frustrações geram lutos, né? Gratidão, bom dia, boa tarde, boa noite e até mais. Obrigado, Ivo, obrigado, Leandro, obrigado a todos que nos ouvem. Espero que esse conteúdo tenha sido muito reflexivo para todos nós e para todos vocês. Nós estamos, claro, numa fase que muitas vezes é difícil falar sobre morte, difícil falar sobre luto, mas é algo necessário. Espero que vocês tenham hoje uma reflexão do que a vida está sendo, como nós estamos vivendo o nosso dia a dia. E se esse podcast trouxe isso para vocês, acho que nós cumprimos nosso objetivo, como o Leandro disse, sem tristeza, com muita alegria, sabendo que nós estamos vivos e que nós vamos conseguir ainda cumprir alguns objetivos estando vivos. Então, analisem sempre como nossas vidas estão indo, porque é isso que de fato no final importa. Então, mais uma vez, obrigado, Ivo, obrigado, Leandro, por todas essas reflexões. Espero que esse conteúdo seja um conteúdo muito bom para todos vocês. Até mais, pessoal. Muito obrigado.